Então, eu sempre falei muito, pastor, de ti aqui. Sempre falei. Não é à toa que aqui tem coisas que eu faço que eles não sabem, mas é que eu peguei casquinha, o pastor falou disso. Por exemplo, o ministério que fica ali na frente, que eu falo que são os nossos agentes secretos, o nome do ministério é MINTER, Ministério de Integração e Reintegração. Quem me colocou para trabalhar no MINTER lá na PIBAP foi ele. Então, respeito o homem, viu? Então, se hoje nós temos um ministério infantil e que a gente tenta de todas as formas dar o melhor, ele também uma vez me colocou para ser líder do ministério infantil lá na PIBAP. E muitas coisas eu tenho aprendido com esse homem. E eu pedi, quando surgiu a ideia de fazer esse culto de ação de graças, o pessoal perguntou assim, quem vai pregar? Só uma pessoa pode pregar nesse culto. E eu mandei mensagem para ele, sei da agenda dele, sei de todas as vitórias que ele tem alcançado nesses últimos dias, de tudo que ele venceu, e ele vai poder passar para vocês de muitas coisas. E eu falei assim, Senhor, eu quero um presente. O pastor falou disso, pregue nesse culto. E ele falou, eu tenho compromisso na igreja, tenho evento. Eu falei, amém, pastor, vê aí direitinho que eu vou ficar aguardando. Aí um belo dia de manhã ele manda mensagem para mim, Tuti, está confirmado, vou sim. Eu, pronto, já ganhei meu presente que eu pedi ao Senhor. Então, queridos, eu não quero ficar falando, vocês me ouvem sempre, eu quero que vocês ouçam ele. Pastorzão, fica à vontade, são seus netos. Meus amados Deus, amém. É bom estar aqui. É difícil, né? Até nas relações bem diretas e pessoais, chamar de Tuti. Ele sempre se propõe chamar de Stuart. Tem o Wallace, tem Felizardo, tem tanta coisa nesse nome. Né? Ele já contou porque a mãe dele, que já está ali no coro celestial, botou o nome de Stuart. Alguém conhece a história? Sabe? Já contou? Já? Eu já contei, se vocês lembram, né? Pois é. Eu espero que o teu nome represente o voo de Deus. Amém. Não mais do que Fórmula 1, mas de um supersônico. Amém. Que Deus muito abençoe o teu ministério de 20 anos. Vamos aplaudir o Senhor pelos 20 anos. Bom, eu não sei por que razão Deus permitiu que nós chegássemos até aqui. Eu tenho realmente algumas dificuldades de acertar a agenda com os amigos, né? Vai dar 32 anos de ministério, só na PIBAP são 28 anos lá, e a gente tem aprendido a crescer uns com os outros. Eu não poderia deixar escapar essa grande oportunidade de estar nessa linda igreja. Confesso para vocês que eu fiquei impressionado quando cheguei aqui e encontrei esse lindo santuário, essa linda área, esse espaço formidável, e a experiência que o pastor Stuart contou para mim, que através da oração de vocês, as histórias aqui estão mudando. Quem crê nisso? Quem pode dar glória a Deus e aplaudir o Senhor também? Tudo porque você fez parte desse mover de Deus. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus faz o seu mover do modo que Ele bem entendeu. E também agradeço a Deus por estar aqui. Você viu que eu sou muito elétrico, sou 220, mas depois da experiência que a gente teve de quase 9 horas de cirurgia para tirar um câncer no intestino, tirei quase 30 centímetros do intestino, e estado avançado, à beira da morte, ia deixar uma esposa, 3 filhos, uma igreja, e eu tive uma conversa com Deus. Ele disse assim, olha, só se você continuar me servindo. Eu falei, claro, me deixa viver. Então eu estou aqui para dizer para vocês, muito obrigado por ser uma igreja relevante, porque Deus fez relevância ao me deixar vivo aqui. Um beijo grande no coração de vocês. 20 anos de ministério, boldas de porcelana. Entre todas as características de boldas de porcelana, tem uma que eu amo muito, que é que não se deixa ficar grudado com impurezas. A porcelana, ela não admite grudar nenhuma impureza. Que seja assim tua vida, teu ministério,
com a tua esposa Érica, com a Giovana e com toda essa linda igreja. Eu louvo a Deus e eu pediria ao pastor Stuart que venha aqui à frente rapidinho, né? Isso, vem aqui, homem de Deus, aqui na frente, né? Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor. Eu sei que vai ter um momento para isso, mas Deus, você faz isso, né? Eu queria que vocês estendessem as mãos sobre este homem e repetissem junto comigo. Nós, como igreja, queremos declarar que sobre tua vida, em todo o tempo, passo por passo, dia por dia, a mão do Senhor te cobrirá, e por onde tu entrares e por onde tu saíres, tu serás bem sucedido, porque a igreja que eu te confiei e este povo é relevante. Dê um glória a Deus, aplauda o Senhor. Pode sentar, amados. Obrigado. Bom ver novamente o nosso Flávio aí, né? Muitas histórias, Pedônia, Tinha, tanta gente boa, bonita, linda, que estão aqui. Vi a Ingrid, há tempo que eu não vi, né? Já está com o filho de 13 anos, meus parabéns. Amado, eu queria compartilhar uma palavra, ela está lá em João capítulo 1, no Evangelho de João capítulo 1. Quero trazer meu abraço muito gostoso, saudável da primeira igreja Batistéria Branca ali, uma igreja que está marchando, continuando e com certeza procurando fazer uma diferença. E no capítulo que eu gostaria de compartilhar com você, eu falei 2, mas que é o capítulo 1, queria compartilhar algo que Deus foi gerando comigo na parte da manhã, quando eu estava tentando lavar um carro. Tudo para mim hoje com muita devagar, slow motion, né? Muito devagar. Para quem era muito elétrico, hoje eu tenho neuropatia. Durante 2 anos vou ter o que é neuropatia. Eu estou pisando, mas eu não sinto o chão. Eu toco, mas eu não sinto as coisas. Após a quimioterapia, o oncologista falou que durante esses 2 anos, devido ao bombardeio do meu estado, desculpa, que era gravíssimo, e aí eu fiquei com essa neuropatia que vai durar 2 anos, ou seja, eu não tenho sensibilidade durante 2 anos. Tudo que eu toco, eu dependo muito da minha pegada. Piso, mas eu não sinto. Hoje eu deveria estar de chinelo e de sandália, não calço sapato, porque meus pés incham. Tudo são o porquê, mas eu quero deixar o para quê. Amém? Capítulo 1 do Evangelho de João diz assim a palavra do Senhor, no verso 35 ao 42. Quem está aqui, diga amém. Então vamos estar. Talvez você deva estar pensando assim, por que ele está aqui? Porque pode ser que você está pensando amanhã, antes, domingo de manhã, escola bíblica dominical. Amém. Um churrasco amanhã, que a igreja vai presentear o pastor Stuart. Chuleta. Opa, recebo. Maminha. Amém. Cupim. Coração de alcatra. Opa. A irmã está vibrando. Só tem vaga para 3. Érica, Giovanni e o pastor Stuart. Tá dando ruim. Mas com certeza ele vai deixar alguma coisa para os amados. Deus nos abençoe. Diz assim no verso 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus, e Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse-lhes: o que vocês estão procurando? E eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Vou repetir: Rabi, mestre, ou Rabone, onde o Senhor mora? Diga a pessoa que está ao seu lado: onde você mora? Jesus respondeu no verso 39: venha e veja. Então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, e eram mais ou menos 4 horas da tarde. André,
O irmão de Simão Pedro era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João seguindo a Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou Jesus, e Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Quem está aqui, diga amém. Amém. Pai, acabamos de ler esse texto. Ajuda-nos a relevância da tua palavra, a relevância da tua resposta e a certeza da relevância, Deus, que tu estás aqui e esta igreja tem relevância. Obrigado pela vida do pastor Stones pelos 20 anos. E creio e certamente o Senhor fará muito mais além do que Ele está pedindo, pensando e imaginando, porque o Senhor já realizou. Glória ao teu nome, em nome de Jesus, com o teu perdão. Amém. Eu tenho 61 anos de idade. Pareço, segundo a recepção, falou que eu tinha 33. Acertou em cheio, porque nunca vou deixar de ter a idade de Cristo. Nesse período, principalmente na minha adolescência, sou da década de 70, marcado pela adolescência, eu recebia muitos convites, inúmeros convites. Principalmente porque eu não gostava de andar muito em grupo, sempre fui de estar no meio dos mais velhos. Se tinha um grupo de idosos sentados, eu estava ali. Não gostava de andar com patota, mas eu admiro hoje a turma dos adolescentes andar em galera, dar o rolé, enfim, ter a sua turminha. É muito legal, até porque adolescente não sabe andar sozinho, só sabe andar em turma. E há razões para isso. Eles precisam caminhar no coletivo para um dia, quando amadurecer, saber andar sozinho. Mas o que tem isso a ver com esse texto? Eu quero me deter uma palavra entre todo esse panorama bíblico. Há uma expressão aqui que me deixou impressionado. Eu acredito que eu já preguei esse texto uma só vez, mas não dentro desse propósito da palavra que Jesus respondeu quando perguntaram a ele. O que isso tem a ver? É que durante a minha adolescência eu recebia muito convite. Vamos ali, vamos acolá, vamos para ali, vamos lá. Tudo tinha convite. Mas um dos convites que eu mais gostava na minha adolescência, até porque ainda não conhecia Jesus, isso não significa que conhecer Jesus não deva ir para outros convites. Eu aceitei Jesus, entreguei minha vida a Ele com 19 anos, quase 19 anos, e até hoje nunca tirei meu pé da casa de Deus. Nunca tirei. Estou com 61, faça conta quantos anos estou na casa do Senhor. Mas teve um convite que me impressionou, e daí, através desse convite, é que hoje eu estou aqui. Alguns já conhecem meu testemunho, mas eu preciso dizer isso para você. Eu não perdi, quando era convite para o baile, eu estava lá. Eu gostava de dançar, eu gostava de pular, eu gostava de fazer a expressão do corpo, gostava de fazer tudo isso. Hoje, até para dar 2 para lá, 3 para cá com a pastora Cristina, e abro um parênteses, queria muito que ela estivesse aqui, e ela vibrou para estar aqui. Queria dar um abraço no pastor Stuart, na Érica, em todos. Mas nós temos 3 programações na PIBAB, de manhã, de tarde e de noite. Aí cancelamos a de noite para que pudesse ela estar aqui, e surgiu uma situação familiar que ela teve que agir. Aí eu expliquei, pastor, situação delicada, e ela queria muito estar aqui, mas eu transmito para ti, eu prometo que eu só vou beijar a bochecha, a testa, eu vou deixar o beijo na boca para a dona Érica. Quem está aqui, diga amém. Voltando. E teve um dia que eu estava indo para o baile pavonense. Tinha um clube chamado Pavonense, hoje é só futebol, mas não tem mais, e todos gostavam de um baile pavonense. E nesse dia eu estava pronto para ir, com minha blusa preta, né, com ilhóis lateralmente, calça preta, sapato preto, porque eu estava imitando John Travolta. E naquele dia era o baile, sabe, do sábado fervescente. Perdi esse baile, não posso perder domingo. Foi no domingo, eu estou dando sinal, 793, 799, que era Pavuna ou Madureira, Pavuna Magalhães Bastos, em direção a Pavuna. Ele parou, não parou o primeiro, não parou o segundo, não parou o terceiro, não parou o quarto, não parou o quinto. Eu falei, peraí, tem alguma coisa. Aí de repente está do outro lado, meu amigo, o pastor Hernani, que eu fui examinador dele, ele que me levou para a igreja. Eu quero falar sobre esse convite, daqui a pouco vou falar sobre outros convites, e respondendo a resposta com toda a redundância de Jesus: vinde e vede. Venha ver onde eu moro.
Deus está aqui. Ele está falando para mim e para você: venha ver, que eu vou te mostrar onde eu moro. Eu vou te levar lá. E naquele dia perdi os 5 ônibus. E não tinha como a pé, porque com certeza ia levar um tempinho. Daqui a pouco do outro lado estava o Hernani e ele assinou para mim. Dizinho, meu apelido ali na região era Dizinho, meu pai era Dízio, de Flaudísio. Eu disse: que nome é esse? Na Vivo na Terra só tem 2. Um é Aflaudísio e outro é Flaudísio. O meu nome é Flaudítio, é italiano, vem de Gênova. E tem uma rua onde o pastor Giuseppe, pastor Daniel, descobriram que tem uma rua com o meu nome, que significa a nascente de um rio. Voltando, o pastor Hernani, na época Hernani fez só: Dizinho, o que está fazendo aí? Eu estou indo para o baile. Eu também estou indo, atravessa aí. Eu estava crente que eu estava indo para o baile, só que a direção é contrária. A direção para onde ele iria, provavelmente Ricardo Buquerque, Anchieta, Madureira. Eu estava indo para Pavuna. E eu falei: não, vou ter direção para Pavuna. Vamos no baile comigo. Não sei que cargas d'água, eu atravessei, fui para o outro lado. Ele falou para o baile: que baile? Vem comigo. Ele não falou: vinde e veja, vem comigo. Eu estava crente que eu ia para o baile. E quando eu vi, estava pegando onde, saltei Anchieta, eu falei: qual que eu não dei aqui? Eu de Anchieta, eu falei: não, é a igreja. Aí ele falou para mim: venha, que tem um baile hoje aqui. Quem está aqui? Venha hoje, porque hoje tem um baile. Quem crê nisso? Amém. Música, dança, palmas, só falta o bolo. 20 anos de porcelana do pastor Stuart. Vamos dar uma salva de palma linda para Jesus? Vem à igreja. Ao colocar meus pés ali na igreja, eu nunca mais saí. Eu conhecia a casa de Deus. Eu conhecia aquele lugar. O convite era irrecusável, inegável e irresistível. Não tem como deixar de estar, de permanecer, de ficar, de ser, de assumir e de servir. E até hoje. E eu posso então entender essa pergunta desses discípulos. E eu quero chamar a atenção aqui: na nossa vida existem pessoas que farão convite para nós, que vão fazer convite, vão sair de cena, e outros farão convite, vão entrar em cena. O seu pai fez o convite: vem conhecer a vida. Ele com sua mãe, e você nasceu. A sua mãe fez um convite: pega minha teta e mama, que você vai ter saúde. Quem está aqui? E você aceitou esse convite. De você, se você não colocasse lá a sua boquinha e mamasse, tivesse vida. Agradeça a mãe que te mamou, que te deu de amamentar. E tantos outros convites: convite dos professores, convite dos colegas, papelado, futebol, a pipa, a bola de gude. Estou falando da minha época. Eu estou falando da época de hoje. Estou falando da minha época. Para você entender o contexto de hoje, entender essa colocação de Jesus. Jesus respondeu: venha e veja. Vinde e vê. 2 ações verbais. O que isso tem a ver com o ministério? Porque quem falou que foi um pastor, que é o meu pastor, é o nosso pastor. Quem está aqui? Jesus é o nosso pastor. E Jesus sabia, conhecia muito bem o que era convidar. O seu início do ministério, meus amados, livro de Deus, relevante, foi convite. Convidou para que pudesse ao lado dele conhecer o ministério, conhecer a grandeza de Deus, conhecer revelações, conhecer Ele mesmo, conhecer o Verbo vivo, conhecer o libertador, conhecer o Redentor, conhecer o Messias, conhecer o amigo, conhecer o pastor, conhecer o profeta dos profetas, o Rei dos Reis, o Adonai, o Elohim, o Jeová, o Nissi, o Jireh, o Tzikenon, o Rafá, o Chamar, o El Shaddai. Ele fez convite. Eu quero saber, lembrar você, ou lembrá-los do convite que te fizeram. Alguém te convidou alguma vez? Convidou, pastor. Me convidou para um casamento.
eu aceitei o convite. Me convidou para uma festa, eu fui. Me convidou para ver o jogo, sei lá se o time é Flamengo, Botafogo, Fluminense ou Vasco, não sei. Mas te convidou há 2 semanas. Pastor, o que está fazendo aí? Um jogo aqui do time aí, uma segunda-feira. Estou com 5 convites aqui, um é teu. Minha esposa não vai deixar ir não. Porque ela preparou aqui uma comidinha, eu não vou poder sair. Eu rejeitei o convite, mas esse convite era irrecusável, porque há anos que eu não vou no Maracanã. E tinha um especialista, um ministro, sabe, dessa casa, que gostava muito do Maracanã. Onde tu tá, pastor Stuart? Pastor, não posso falar não. Estava no Maracanã. Mas estava com uma boa causa, estava torcendo por mim. Então eu quero chamar a atenção que existe convite que não dá para a gente dizer não. Não dá para a gente negar, não dá para a gente recusar. E é irresistível. Por exemplo, está me convidando, cara, tremendo, alto nível. Tu tem que ver, rapaz, o buffet, a recepção, a comida. Pá, tem uns que vão atraídos por comida e todo convite tem que ter um poder de atração. Ninguém toma um passo se não for convencido, se não for, enfim, atraído por uma capacidade de dizer e te convencer, vale a pena estar lá. Qual o garotão? Eu tenho uma turma boa lá de garotos, quando eles têm uma igreja para ir, um evento dos jovens, a turma começa a dizer, por que você vai lá? Não, pastor, eu vou lá para adorar. Mas nada, está afim daquela menina. Convite recusável, porque vai para aquela igreja porque tem umas meninas, tá certo, não critica, isso mesmo exerce, essa capacidade de se aproximar e de nascer um relacionamento, um namoro, um noivado, e de repente é um casamento. Existem intenções nossas por um convite que a gente não sabe qual é o destino, mas eu quero dizer que é muito importante nós aceitarmos convites. Agora tem outros convites, ou determinados convites que a gente não deve. Eu já fiz muito casamento. Tem pastor que numeram, eu não sei quantos casamentos eu fiz. Tem pessoas que numeram o batismo, também não sei quantos batismos eu fiz. Eu sei que ele presenciou, eu fazia questão, ele falou assim, não, vocês vão batizar, eu estou ali. Eu queria compartilhar com os pastores esse momento riquíssimo. Eu sempre fui pastor de delegar e compartilhar, porque era um convite especial para que eles pudessem ter aprendizado. Esse daqui eu tive que pegar, rodar ele para todos os ministérios para ele ser o homem que ele é hoje. Ele tem que fazer toda a rotatividade, até porque eu era um profissional da área de RH, recursos humanos. Então eu entendi um pouquinho disso, eu tinha que saber fazer isso. Então se ele cita meu nome, não é para o meu nome, a glória é do Senhor, mas eu queria contribuir para ele ser o que é hoje, relevante. Tudo por causa de convite. Você topa aqui? Topo. Ele nunca disse não para mim. Mas ele poderia ter dito, porque tem certos convites que não dá para a gente aceitar. As drogas não dá, bebedice não dá, orgia não dá, prostituição não dá, engano não dá, mentira não dá, crueldade não dá, ruindade não dá, dar golpe a alguém não dá. Isso é um convite que não dá. Eu poderia aqui ficar falando de convites que muitos que eu batizei, que eu fiz o casamento e que eu pude tirar, e ele sabe disso, de muita porcaria da vida, mas retornaram, que não suportaram a pressão e acabaram morrendo. Eu dou glória a Deus porque vocês conseguiram, numa relevância, esta igreja e tantas outras, modificar o cenário dessa região. Quem está aqui? Porque Deus fez um convite. E vocês estão fazendo algo notório, especial, considerável, memorável, a relevância. Então esse carinho de dizer igreja relevante é um ato profético, é uma atitude de fazer com que haja um convite para as pessoas. Aquela igreja agora é relevante, vou lá. Amém. Quando eu faço para a igreja diga, amém. Amém. Eu vou lá. Amém. É assim que acontece. Mas voltando para cá, o convite mais especial foi eu ir para a igreja. Até hoje eu estou nesse convite, vivendo esse convite. Mas diz a palavra que João estava em cena. Ele era o convite de Deus, convite para o batismo. Arrependei-vos. Eles iam para o batismo, mas de repente apareceu outro que estava em cena. E a nossa vida é assim. Tem pessoas que vão ficar na nossa vida durante um tempo, depois elas vão sair em cena, porque outros vão ter importância, significado, relevância para o seu destino. E às vezes a gente não entende, mas é assim que acontece.
Está lembrado de que aconteceu com Moisés? Moisés fez tudo para entrar com 120 anos. Mas o Senhor falou, não, quem vai entrar é Josué. O que eu quero dizer com isso? É que Moisés não podia cumprir o que Josué tinha que cumprir. Moisés tinha que sair de cena para aparecer Josué. E apareceu Josué, aparecia Caleb. A vida tem os seus... A Bíblia fala dos ciclos de relevância de pessoas que têm importância para estar no período da nossa vida. Depois sai e a gente não entende. Mas por que Deus quer fazer isso nessa igreja? Tinha um ministério aqui, tinha um pastor aqui, tinham pessoas aqui. Agora dá uma olhada para a igreja mudou, a igreja tem outro cenário, a igreja tem outra relevância, a igreja tem outro convite. Porque tudo dependeu de você dizer, eu topo ir naquela casa e você está aqui. E hoje você celebra 20 anos de ministério deste homem. Você está aqui porque acredita que esse convite foi um convite que não dá para deixar de estar sábado. Para eu sair sábado, amado, é muito complicado para mim. Mas eu sabia da importância de estar aqui, não para mim, não para ele, mas porque eu sabia que havia um convite das pessoas para estar aqui nesta noite. Eu falei assim, eu não posso faltar esse convite. João sai de cena, e aí ele pôde dizer, seguiram Jesus, Jesus voltando-se, vendo que o seguiam, e exatamente isso. Hoje eu converso muito com a nossa liderança, sobre falar, pastor, por que o senhor precisa estar mais na mídia, isso e aquilo? Precisa ter seguidores, com todo carinho, por favor, com todo apreço, com todo respeito. Vou usar a expressão aqui, não vou eu falar data venha, mas vou falar assim, olhem para mim, eu vou dizer para você, não tenho hoje, com 61 anos, depois de amadurecer muita coisa, nenhum interesse de ser relevante. Mas que isso? Que contradição, eu sou faltante de relevância. Mas eu tenho interesse que eu seja relevante, não para as pessoas, mas que as pessoas tenham relevância para mim. Elas são mais importantes do que eu para elas. Eu quero dizer que você é mais importante para mim do que eu para você, porque você está aqui e Deus mudou o cenário e te trouxe para cá. Você entende isso? Quem pode aplaudir o Senhor, dá um glória a Deus aí. Se você conhecer o pastor Fulano, você tem que conhecer ele, porque ele está aqui, ele que está no ministério. Eu saí de cena, agora é ele. Vocês têm que olhar para ele. E o que isso tem a ver? É que quando se segue, e aí vem a coqueluche, a euforia, seja qual for os termos que se queira aplicar, né? A vibe, o top. Quantos seguidores você tem? Não tem nenhum. Mas que é isso, pastor? Não tem nenhum. Me procura no Facebook, não me encontro. Me procura no Instagram, não me encontro. Que é isso, pastor? No Twitter? Ah não, pastor, Twitch. Não, no inglês se fala Twitter. Da Twitch. O que eu quero dizer com isso? É que aqui tinha seguidores de João. Agora eles mudam uma rota. Há um dia na nossa vida que alguém diz para o Senhor, vai por aquele caminho. Segue, porque aqui ele te levará para uma casa. Que casa é essa? A casa de Deus. Eu nunca errei o caminho dessa casa. E vocês estão nesse caminho porque alguém convidou e você está aqui. Enfim, para não me demorar, nem alongar, Jesus teve que ouvir aqueles que seguiam. Abra um parente, por favor. Nada contra seguidores. Só que existe uma classe de pessoas na Bíblia, que você pegar o Evangelho, principalmente de Mateus, você tem lá multidões, seguidores, discípulos, servos, amigos. Que Jesus estava mais interessado em quem? Já não vos chamarei mais servos, mas amigos. O pretexto do convite do Senhor sempre foi ter amigos. Ele não tinha, olha como eu vou falar para você, não havia interesse por multidões, porque multidões salvou o encontro, porque tem solução, cura, alimento. Você vai ver, lê o texto da Bíblia. Os seguidores, porque o que eu vou ganhar de estar ao lado dele? Discípulo, eu quero aprender com ele, ser igual a ele. Servo, meu prazer é servir, mas eu tenho certeza que eu vou obter também amigos. Não interessa, o mais importante é que eu caminhe e sou parceiro ao lado dele. O que vocês têm que fazer nessa igreja para que haja relevância?
sejam amigos do pastor Stuart. Quem acredita nisso, dê um glória a Deus e aplaude o Senhor. Sejam amigos. Amigos, não chegaram com muito. Quando a gente mostrou isso, e daí, o que eu quero chamar é que a classe desses homens que seguiam João, agora tinha que seguir a Jesus. Só que com Jesus, não precisa de seguidores, nem discípulos, nem servos, amigos. O que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, olha bem a pergunta de Jesus, o que vocês estão procurando? Qual é o interesse? Qual é a razão? O que leva vocês a se aproximarem de mim? Qual é o interesse de vocês estarem aqui? Qual é o interesse de vocês estarem aqui? É o pastor Stuart, é o ministério de louvor de uma relevância. Olha que eu conheço bem o ministério de louvor. Para vocês terem uma ideia, eu pude aprender, eu pude estar, por exemplo, talvez vocês não saibam, mas eu tive a oportunidade de estar com, é da minha época, o Rei Baião, Vencedores por Cristo, Pastor Paulo, Jairo, eu conheci o Grupo Lopes, da minha época. Na igreja que eu fui da Central de Nova Pavuna, na minha formação, eu caminhei durante um bom tempo junto ao lado dele no Ministério de Louvor, Cláudio Claro, Domício Júnior. Quem é Domício Júnior? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. As venas se parecem. Eu estava no meio daquela galera, da mesma igreja, do mesmo ministério. Então, quando eu vi o ministério, ele falou, começou eu e a Érica. Eu já ia falar playback. Na cabeça da época. Mas hoje como é que é, pastor Stuart? Hoje é bênção, pastor. É bênção. Então você vê um ministério rico, lindo. Por quê? Ouviram um convite. Qual foi o convite? O Espírito Santo. Depois o pastor. E hoje estão aqui no ministério. E é um convite para você estar, ficar, permanecer. Amém? Bom, vamos para cá. O que vocês estão procurando? Eles disseram, Rabi, quer dizer, mestre, onde o senhor mora? Dá para dizer para a gente onde o senhor mora? Não, mano, que pergunta é essa? Talvez você possa pensar que essa pergunta é uma pergunta simples. Não é, ela tem uma complexidade enorme. Por quê? Esses homens que perguntam tinham casa, tinham família. Esse negócio de homem perguntar onde você mora, vou na tua casa, não. Agora é de mulher. Eu estou dizendo que o contexto não é aqui nenhuma perseguição, não é um preconceito, nem taxar alguma realidade de gênero. Eu estou dizendo que era muito, e até hoje é muito mais fácil, onde você mora, uma mulher do que um homem. Há toda uma questão cultural, histórica. E eles tinham casa. Um deles era pescador e tinha que voltar para casa, acompanhava João, mas um dia assim, esse homem tem alguma coisa para me oferecer, tem alguma coisa para me dizer, tem alguma coisa para me entregar, tem alguma coisa para me oferecer. O que será que esse homem tem? Então vocês estão procurando por quê? Aí vem algo que mais adiante, só Lucas vai dizer isso, que o Filho do Homem não tem casa, não tem apartamento, não tem. Abra outro parente. Aí você pensou, abre o parente, nunca fecha. É porque o meu, eu fecho tudo lá no final. Eu violo as questões hermenêuticas. Estava ontem numa casa, imagina uma pessoa ricaça. Um apartamento todo andar na praça de skate, ali em Nova Iguaçu. Estava lá para fazer um convite. Só sentava, só poltrona, meu irmão. Era um negócio espetacular. A sala era quase do tamanho, a metade desse santuário. O que eu quero dizer? Eu fiz o convite, mas o convite meu não foi de distância, que eu tenho essa mania de ficar olhando dentro dos olhos da pessoa. Eu fui até o casal, a um palmo, só faltou beijá-los. Minha esposa sentada e falei assim: eu preciso de vocês. Cercado, não tem para onde ir, eu preciso de vocês. E tem mais, Deus está aqui. Ficaram assim, eu topo, pastor, estou fechado.
Não é fechado no parente. O que eu quero dizer? Um convite de que eu preciso. Aqueles homens estavam interessados no pastor. Vós desta igreja estejam interessados e pergunte: onde o senhor mora, pastor? Não é a casa da Érica, porque a casa do pastor sabe onde que é? A igreja. Glória a Deus. Onde o pastor Stuart mora? Na igreja. Porque se um pastor não mora na igreja, demorar de residir, de permanecer, de estar, de fazer uma casa pastoral, porque a casa de Deus é confiada a um homem, a um ministro que revela o que Deus tem para as vidas lhe confiadas. Havia interesse de perguntar e perguntar. Jesus respondeu: venha e veja. Esta noite, quando o Espírito de Deus fala a sua vida, venha, venha, venha. Movimento, deslocamento, sair de um ponto e para o outro. Todo convite dá uma cotovelada na estática, chama a cinemática e empurra a dinâmica. A vida com Deus é de movimento. O convite de Deus é algo que, me permita, imparável. Não dá para fazer paradas, ainda que na nossa vida a gente tem os stops, mas é para conserto, é para tratamento, é para cuidado, é para reparo. Mas Deus, assim, levanta porque eu falo contigo. Eu preciso de você. E aqueles homens encontraram alguém que fez o maior movimento de tirar as pessoas das trevas para a luz, de tirar da maldição para a bênção, de tirar da desgraça para a graça, de tirar do inferno para os céus, de tirar para a ruína para o sucesso, de tirar da mentira para a verdade. Quem está aqui, diga bem. Há um convite. Venha. É preciso sair do lugar e veja. Eu quero concluir. Onde Jesus morava? Já que você agora já está bem atado. Convite para ir para um cinema, convite para ir para um shopping, convite para ir para um casamento, convite para ir para um churrasco, convite para ir para uma festa, convite para ir para uma programação, convite para ir para um teatro, convite para ir para a praia, convite para um passeio. Há vários convites. O que não falta é se deslocar, se movimentar. E nós gostamos de estar no lugar onde nos gera bem-estar, prazer, conforto, comodidade, alegria, desfrute, gozo, tudo isso. Quando o convite é feito e a gente chega no local, poxa, que bom, você se deu bem. Agora imagine o convite de Jesus, você só se dará bem. E ele fez um convite, venha. Mas primeiro ele fez uma outra pergunta: o que é que vocês estão procurando? O que é que vocês estão procurando? Jesus respondeu: tá bom, vocês querem saber onde eu moro? Eu tive a oportunidade de estar em Jerusalém, em Nazaré, em Galiléia. Tive a oportunidade de conhecer os 5 continentes. Deus me presenteou com isso. Gostei muito. Mas esse convite aqui, ele é muito maior do que qualquer lugar que se possa se sentir bem. Você quer saber onde eu moro? Alguém aqui, que está aqui, sabe onde Jesus morava? Eu só vou excluir para você o seguinte: ele não morava em Nazaré. Vou te dar uma dica, porque sendo professor de geografia bíblica, era na Galiléia. Pô, mas Galiléia é enorme? Sim. São mais de 210 quilômetros? Sim. Onde ele morava? Tem algumas pistas para você. Você quer saber onde eu moro?
Jesus não morava com os pais, não morava com os irmãos, não morava na casa de Pedro. Em que casa que ele morava? Jesus morava num barco, pode ser, que ele poderia, quando todo mundo tirava dele o que ele tinha, e ele sempre dava, porque o que ele entregava é inesgotável. Você crê nisso? Amém. Nunca lhe falta, ele sempre tem, é inesgotável. E aí, mas ele precisava, em alguns momentos ele disse, e Jesus se retirava e ia para o monte. Bom, barco, pode ser, por ter conhecido Genezaré, a praia, lá em Cafarnaum, morava no barco. Não é descartável, pode ser que ele morava no barco. Vocês querem um barco? Eu quero dizer, a igreja é uma grande arca, e quem entra nela é salvo. Pode aplaudir o Senhor, não. Jesus morava, lembra quando ele se retirava e ia para o monte? E quando procurava ir para o monte, pode ser que ele morava no monte, debaixo de uma árvore. Quem sabe debaixo de uma figueira, quem sabe debaixo de uma oliveira, quem sabe debaixo de uma parreira. Mas ele morava, não morava em casa, irmão. Ele tinha o seu lugar de estadia. Se no barco, na arca, você entra e você vê, imagine no monte. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O socorro virá do Senhor. Quer ir para o monte? É lá onde ele mora. Onde Jesus morava? Quero fechar aqui. Ele morava num cantinho, numa kitnet. Só quero excluir algo. Jesus não morava num palácio, mas estava preparando todo o caminho para nos levar para um grande palácio. Amado Deus, eu sinto a presença de Deus aqui. E Ele está falando para você, quer ver onde eu moro? Então fala o seguinte, possivelmente você, se não nasceu num táxi na rua, no hospital, é uma casa. A palavra hospital, daí vem as derivações, hospitaleiro, hospedagem, hóspede, tudo vem dessa construção. Você nasceu numa casa, quem está aqui? Segunda casa, saiu da casa do hospital, foi para a casa dos seus pais, é o seu lar. Terceira casa, é a escola, você tem que ir para a escola, é a casa. Não gostou? Mas é a escola. É uma casa, ali tem formação, toda casa tem uma formação. A outra casa não é do seu colega, não é do vizinho, sabe qual é? É um trabalho, você vai ter que trabalhar, tem que estar no prédio. Ah, mas sou home office, eu sou motoqueiro, eu sou do aplicativo Uber, mas tem home office. O que significa isso? Você tem que ter um lugar para trabalhar. Então, a quarta casa é o seu trabalho, local de trabalho. Qual é a quinta casa? A quinta casa é que um dia você vai ter que casar. Quem casa quer? Casa. Aí tem uma sexta casa. Qual é a sexta casa? Você tem que passar para ela, foi feito para os homens. É a igreja. Quer saber onde Jesus mora? Venha e veja. Agora você tem uma sétima casa. Number one, casa número 1, hospital. Number 2, casa, não estou falando em línguas não, tá? A tradução, e ele manja muito bem de inglês, mas assim, number 2, número 2, é a tua casa, os seus pais. Número 3, é a escola. Número 4, é o seu trabalho. Número 5, quando você casa, tem que ter uma casa. Número 6, é a igreja. Qual é a outra casa? Aí vai no capítulo 14 de João. Filipe diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Ô Filipe, estou tanto tempo contigo. Tu não sabes que eu e o Pai somos um. O que eu quero dizer com isso? Que na construção desse texto, capítulo 14, o Senhor vai falar de uma morada. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou vos preparar um lugar.
já está preparado. Qual é a 7ª casa? É a casa perfeita. É da casa Papai do Céu. Passe pela primeira, hospital. Passe pela segunda, casa dos seus pais. Passe pela terceira, escola. Passe pela 4ª, a casa do trabalho. 5ª casa, quando você casa. 6ª casa é a igreja. A 7ª casa é a dos céus. Deus colocou este homem aqui para ensinar vocês o caminho da casa. Um beijo grande no coração. Deus muito nos abençoe. Venha, repita comigo, venha e veja.